Oh, que bom. Esse negócio está escorregando aqui. Bom, então vai ficar assim mesmo. Tá bom. Você está no escritório da Passandu, né? Não, estou em casa. Ah, você está em casa. Ah, você está em casa. Estou em casa. Tá. Então, vamos começar, gente. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes nesta live. Esta é a primeira live do nosso Fórum de Mobilização em Defesa à Formação de Professores e Professoras aqui do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não conseguimos transmitir ela pelo YouTube, mas a gente pede que você se inscreva no canal do YouTube para que a gente possa, no futuro, fazer as próximas lives por lá. Eu sou a Graciane Volotão, sou professora supervisora em São Gonçalo em Armação dos Búzios e, nesse momento, estou mediando aqui, sou pedagoga, mediando este tema tão importante para a gente, que é sobre a questão das escolas cívico-militares. E aí a gente precisa, então, começar a ouvir os professores, porque essa live vai ser certinha em 1 hora, de acordo com o Instagram. Levo mais uma vez a nossa mensagem do Fórum em Defesa da Formação de Professores e Professoras, da importância de você seguir as nossas redes sociais e acompanhar tudinho aqui através do nosso canal do Instagram ou do nosso canal do YouTube. A gente tem um seminário para fazer, esse é o 3º seminário que a gente realiza através do Fórum de Mobilização em Defesa da Formação de Professores. Chamo você também para, além disso, compartilhar essa live para que mais pessoas assistam e colocar aqui seus comentários e fazer essa conversa junto conosco através dos comentários do Instagram, tá bom? Gente, mais uma vez, boa noite e agora a palavra está com o professor Luiz Antônio Cunha. Obrigada por aceitar nosso convite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, digo eu, Graciane, porque essa é uma oportunidade importantíssima, relevante, oportuna, não é, para tratar desse tema que hoje é bom, já há alguns anos, mas hoje parece que retoma um lugar importante na discussão da educação brasileira, não é? E eu quero dizer que eu seguro esse animal, não é, esse objeto, sob a ótica da socialização político-ideológica, porque eu creio que é disso que se trata. Até alguns anos atrás, não é, eu estudava apenas a questão da educação moral e cívica, EMC. Agora trato também da educação das escolas cívico-militares, ECM. Você veja que houve apenas uma permutação de letras, né? Das duas últimas letras, mas a ligação entre uma coisa e outra é imensa, não é? Há uma solidariedade muito grande entre essas duas temáticas. E eu espero, aliás, eu aposto que haverá uma outra similaridade. A educação moral e cívica foi um dos maiores fracassos das políticas educacionais da ditadura militar. E eu creio que agora, as escolas cívico-militares vão repetir o fragoroso fracasso daquela primeira iniciativa. Então, olha só, esse é um tema que a gente pode chegar perto por diferentes aproximações, sucessivas aproximações. E a primeira aproximação que eu faço, Graciane, é da dificuldade de se criar no Brasil uma escola comum a todos. Esta era uma bandeira fundamental, não é, dos pioneiros da educação nova nos anos 30 e de todos os batalhadores da educação democrática. Eu estou com a imagem, não é, até física, do Anísio Teixeira na minha mente. Né? Anísio Teixeira que lutou por isso nos anos 30, também nos anos 50 e nos anos 60, até a sua morte. Uma escola comum a todos. E há uma reação imensa a se ter uma escola comum a todos no Brasil. Tem que ter uma escola exclusiva para os filhos de famílias daquela religião, daquela outra religião, daquele determinado nível de renda, uma escola para elites. E, por que não, escola de tal categoria profissional? Aí entram os militares, queremos uma escola para nós. Aliás, isso começou, não é? Começou de um modo completamente
ridículo, porque a primeira escola desse tipo que se criou foi o Colégio Militar do Rio de Janeiro, em 1889, justamente. A ideia era para os filhos dos órfãos dos soldados brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai. Ora, a Guerra do Paraguai já tinha terminado há 20 anos, não é? Então, ou mais de 20 anos. Nessa época, todos os filhos já eram adultos, não é? Ou tinham morrido também por outras razões. Então, não tinha nenhuma razão objetiva para a criação, mas, no entanto, virou uma instituição escolar exclusiva. E atrás desse colégio militar, no Rio de Janeiro, vieram outros. Hoje, o Exército mantém uma dúzia de colégios militares em várias cidades brasileiras, a Aeronáutica mantém mais 12, portanto, são 14 colégios militares. Mas já que o Exército criou, por que não as polícias militares fazerem a mesma coisa? Para os filhos de PMs, também para os filhos de bombeiros, fazerem escolas separadas. Sabe o que isso me lembra, Graciane? Os institutos de previdência que se criaram no Brasil lá pelos anos 40 e 50. Tinha o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, Instituto de Aposentadoria dos Bancários, etc. Foi uma enorme luta para a unificação desses institutos de aposentadoria para algo unificado, mas ainda não temos unificado. Não é claro que o sistema público está separado do privado, mas dentro do sistema público existe uma casta separada, que é dos militares, não é? Todas as reformas da Previdência que se fazem não tocam no privilégio dos militares. Quando tocam, é para ampliar esses privilégios. Então, veja só, a minha primeira pegada nesse tema é tratar da dificuldade de se criar uma escola comum a todos, porque se trata agora de criar uma escola diferente. Que diferença é essa? É uma escola que junte, no mesmo estabelecimento, dois tipos de pedagogias. A pedagogia que você e eu trabalhamos nos nossos cursos, ou curso normal, curso pedagógico, ou nas licenciaturas, que tem uma perspectiva do diálogo, da busca do diálogo, do compartilhamento do conhecimento e, se possível, uma perspectiva crítica desse conhecimento. Não é para repetição. Quando a repetição é praticada nas escolas, ela é objeto de crítica, inclusive interna no campo pedagógico. Trata-se agora de enxertar, olha o termo que eu estou usando, de enxertar uma outra pedagogia nessa escola, a pedagogia militar. É dessa que eu quero falar um pouco. A pedagogia militar, ou seja, obedece quem tem poder. Ou melhor, manda quem tem poder e obedece quem tem juízo. Essa pedagogia é importantíssima para a área militar, não pode ser diferente. Porque quando se trata de levar pessoas a combater e de se expor à morte, elas não podem pensar em si mesmas. Elas têm que atender comandos. Então, a pedagogia da Ordem Unida, que destrói a individualidade e que submete todos aqueles que estão ali em formação, comando único que lhes é externo, onde eles não vão, se alguém dita direita vou ver, não, peraí, para que lado que a gente deve ir? Não, deve ir para a direita, todos e ao mesmo tempo. Isto é essencial para a área militar, mas só para lá. Para nenhuma outra área de atividade isto presta. Olha a palavra que eu estou usando. Isto não presta para outra área que não seja a área militar. Na produção econômica não presta. Na atividade religiosa não presta. Na atividade educacional, de jeito nenhum. Na vida artística, menos ainda. Ou seja, o que se está tentando fazer é, então, enxertar uma pedagogia dentro das escolas de pedagogia militar, com um pessoal militar, policiais militares e bombeiros. Bom, eu quero dizer também que esse enxerto
atende a duas demandas. De um lado, demanda das famílias, não devemos descartar isso. Embora haja resistências em alguns lugares, há uma disposição favorável a essa disciplina, de famílias que estão frequentemente vendo perder o controle sobre os filhos, em proveito o quê? Das redes sociais, em proveito de companhias que julgam más, em proveito do tráfico, em proveito de outras coisas. Então, famílias que perdem o controle, não é? Então, como retomar esse controle? Através da disciplinarização das crianças e dos adolescentes nesse tipo de escola. Isso me lembra, Graciane, a uma disposição análoga de famílias em situação similar quanto à educação profissional, escolas profissionais. Eu vou te levar para uma escola profissional para você aprender a disciplina, para você se enquadrar. Isso acontecia muito com as escolas há tempos atrás, não é? Isso antes do Senai, praticamente na época das escolas de aprendizes artífices e coisas similares. Tanto que as primeiras escolas de educação profissional para pobres que se criaram era para crianças apreendidas na rua, não eram mendigas, abandonadas, pobres, miseráveis, que a polícia prendia e levava para as escolas profissionais, não é? Então há essa demanda, essa disposição favorável, mas há um interesse, aí já não é uma disposição favorável, é um interesse ativo, não é, manifesto, de militares e ex-militares, gente da reserva, gente reformada, não é, de ter um ganho adicional na intervenção nas escolas para o controle político ideológico, ou seja, o exercício de uma educação partidária, com todas as expressões que essa palavra pode ter, dentro das escolas. E aí das escolas públicas, das escolas privadas, não, das escolas públicas. Então, essa é uma perspectiva, essa segunda que eu falo, desse interesse de intervenção nas escolas, dessa disciplinarização, não é? Com uma inspiração muito forte do fascismo. E aqui eu não estou usando a palavra fascismo do ponto de vista adjetivo, como se eu estivesse querendo xingar alguém. Não. Porque a perspectiva desses interventores pedagógicos nas escolas, não é, trazem um lema explícito e um implícito. O explícito é Deus, pátria e família, que é o lema da ação integralista brasileira. Os atuais acrescentam liberdade. Naturalmente, liberdade para eles fazerem o que eles acham que é certo, o que é bom e o que é permitido. Deus, pátria e família, que é o lema da ação integralista brasileira. O primeiro partido político de âmbito nacional que o Brasil teve foi justamente um partido fascista. Olha que coisa incrível. Olha que marca na nossa história. E quando eu digo fascista também, não é apenas a referência aos integralistas, mas a referência aos seus pais ideológicos, o fascismo italiano. Qual era o lema do fascismo italiano? 3 palavras também: crer, obedecer e combater. Olha que interessante. Crer, obedecer e combater. É essa perspectiva que essa gente vai trazer para essas escolas públicas. Quando isso acontecer, não é, nós vamos ter o cruzamento, então, de 2 pedagogias e 2 formações diferentes dentro das escolas públicas. Isso vai levar a conflitos intensos nas escolas. Muitos. Se os professores, no sentido estrito da palavra, não se sujeitarem a essa dominação, porque também tem gente interessada no nosso meio, que nós sabemos disso, né? Se não se sujeitarem à dominação desses novos pedagogos fardados, não é? O conflito vai ser muito forte. Não tenhamos dúvida disso. Bem,
Talvez para deixar uma informação histórica importante, não é? Eu encontrei, nas referências que busquei, o Estado de Minas Gerais como o Estado pioneiro na instalação de escolas de policiais militares, para filhos de policiais militares. É o Colégio Tiradentes de Belo Horizonte, criado em 1950, e que já tem 29 filiais pelo estado inteiro. Não é? Talvez seja o estado mais povoado por essas escolas de policiais militares e bombeiros de todo o Brasil, seja o estado de Minas Gerais. Pioneiro. Pioneiro também foi o estado de Minas Gerais na criação, no retorno do ensino religioso às escolas públicas, que a República Brasileira, instituída em 1889, determinou laico, isto é, laico todo o ensino público. O Estado de Minas Gerais, em 1920, trouxe, por uma lei aprovada, né, o ensino religioso para as escolas públicas e foi alterando de tal modo, não é, no sentido de ampliar a abrangência dessa disciplina, que veio a ser o modelo para a modificação até da Constituição Brasileira de 1934, onde o ensino religioso nas escolas públicas entrou e nunca mais saiu. Não é? Portanto, eu comecei falando só da educação moral e cívica e das escolas cívico-militares e juntei agora, muito rapidamente, né, nesse finzinho de fala, com o ensino religioso nas escolas públicas. Não é o tema que eu quero tratar aqui, não é? Mas só para dar uma indicação para quem estiver ouvindo, que esta é a temática que eu trato, né, na socialização político-ideológica dessas duas disciplinas que se especializaram nessa temática na história da educação brasileira. Ensino religioso nas escolas públicas e educação moral e cívica com as suas variantes no setor público e no setor privado. Por enquanto é isso aí. Maravilhoso, professor, muito obrigada. É importante a gente destacar aqui a questão do apelo da família, né? Muitas questões importantes aí, mas eu vou trazer essa provocação. O apelo da família, a disciplina, a questão de como que as famílias estão perdidas na criação dos seus filhos agora e acaba fazendo um apelo para que aconteça esse tipo de formação. E dizer que é um projeto que está em curso, que está crescendo. A gente tem hoje, e aí eu já chamo para essa conversa o professor Waldeck, a gente tem hoje uma notícia que saiu no UOL, dizendo que PMs darão aulas sobre política e ética em escolas cívico-militares de São Paulo. O professor Luiz Antônio Cunha citou Minas Gerais, aí a gente está vendo também um grande projeto de educação sendo desenhado em São Paulo, em Minas, que a gente sabe que vai aí repercutir também nos demais estados. Não longe, estamos também com isso na nossa... no estado do Rio de Janeiro, cresceu muito mais no período do governo anterior, mas a gente sabe que ainda existem outros em curso. É importante também dizer, destacar em relação à fala do professor Luiz Antônio Cunha, que existe também uma forma de ganho, né, desses policiais militares. Então, aí, a questão do recurso do Fundeb, as questões dos recursos da educação sendo destinada também para esse projeto de educação. E a questão do saudosismo em relação à questão do civismo, da ética e tudo mais que envolve. Então, professor, agora está com você, professor Waldeck. Por favor, contribua aqui para a nossa reflexão sobre esse projeto. Graciane, boa noite. Boa noite a todo mundo aqui que nos acompanha pelo Insta. Um abraço muito grande no meu querido amigo, professor, enfim, mestre Luiz Antônio Cunha. Já teria sido suficiente para abrir os debates a intervenção do Luiz Antônio. Eu vou aqui fazer algumas poucas considerações e quero agradecer também ao Felipe, né, que faz a interpretação em língua brasileira de sinais, portanto, favorecendo, né, a inclusão das pessoas surdas nessa nossa atividade. Olha, Graciane, eu quero cumprimentar muito o Fórum
de mobilização em defesa da formação de professores e professores do Rio de Janeiro. Em seu nome, você é uma professora de 2 redes públicas do estado do Rio de Janeiro, mas, além disso, Luiz Antônio vem buscando se aperfeiçoar, é uma doutoranda em educação, lá no programa de pós-graduação em educação da UF, sob a orientação do professor Pablo Santos, né? E tem me dado o privilégio de participar do grupo de pesquisa que eu coordeno lá, o grupo de pesquisa em políticas públicas de educação, GRUP, que existe há 21 anos. Então, Graciane, saudação muito grande ao Fórum por essa iniciativa, por provocar esse debate tão oportuno. Luiz Antônio já fez aqui uma abordagem com elementos históricos, sociológicos, enfim, do tema que você, com o qual você nos provoca. Eu quero aqui fazer primeiro uma abordagem tentando, digamos assim, situar esse tema das escolas cívico-militares, né, a sua propagação, a sua expansão, enfim, no contexto desta onda conservadora, reacionária, até obscurantista em vários aspectos, né, que vem avançando no Brasil e em outras partes do mundo, né? No caso do contexto brasileiro, o resultado das eleições de 2022, notadamente das eleições presidenciais, serviram como espécie de anteparo a essa ofensiva. Mas esse movimento não foi encerrado, não foi completamente derrotado, ao contrário. Eu até brinco, Luiz Antônio, dizendo que nas eleições de 2020, com as eleições de 2022, com o resultado das eleições de 2022, nós fechamos a porta do inferno, mas tem muito diabinho solto por aí ainda, circulando, com desenvoltura. Então, tomar muito cuidado, porque foi uma vitória eleitoral, mas não foi ainda, está longe de ser uma vitória política substantiva, ideológica muito menos. Então, nesse cenário, nesse contexto, eu quero lembrar, me apoiando no Luiz Antônio Cunha, que em outros momentos de avanço conservador e autoritário que o Brasil experimentou, a educação também foi alvo, né? Por exemplo, a experiência do ensino de educação moral e cívica, que eu não vou aqui adiantar porque o Luiz Antônio já relatou, que se inscrevia num contexto autoritário e de formação de estudantes sob a égide da ideologia da ditadura civil-militar, sintetizada na chamada doutrina da segurança nacional. Então, assim, havia também uma luta que é anterior até à ditadura de 64 a 85, que era a luta justamente entre católicos e liberais, ou liberais progressistas, liberais clássicos, enfim, sobre a presença do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. É uma luta antiga, tem trabalhos memoráveis sobre isso, inclusive uma tese muito bem feita pelo outro grande mestre da educação brasileira, Carlos Roberto Jamil Cury, entre outras figuras. Então, assim, entretanto, no contexto atual, contemporâneo, surgiram, digamos assim, novos elementos da ofensiva conservadora, reacionária e obscurantista no campo da educação. Por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, não é? Ou, se quiserem, Escola de um Só Partido, não é? Enfim, o movimento da chamada rejeição ao que eles anunciam como sendo a ideologia de gênero, não é? Isso invadiu como uma erva daninha o campo da educação a tal ponto que há situações que seriam hilárias se não fossem graves, como, por exemplo, uma determinada escola no bairro do Beyer, no Rio de Janeiro, em que a diretora reuniu a sua equipe de profissionais da área pedagógica e de outras áreas para decretar o seguinte: nesta escola não se usa mais a palavra gênero. Aí uma professora de literatura e língua portuguesa perguntou: mas como que eu me refiro a gêneros literários? Não é? E alguém de brincadeira deve ter falado: e na cozinha não se fala mais de gêneros alimentícios da merenda escolar? Então, assim, eu estou dando alguns exemplos aqui de outras dimensões da ofensiva desse pensamento conservador, reacionário e obscurantista. Tem mais: o avanço também no campo da educação domiciliar. Eu, pessoalmente, segurei por 6 anos um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que não foi votado até hoje. Eu usei todos os dispositivos que o regimento da LERJ me permitia para evitar a chegada em plenário para votação de um projeto de lei sobre educação domiciliar. Mas o tema da educação domiciliar é outro exemplo importante
dessa ofensiva no campo da educação. E quando o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, deu um parecer sobre a educação domiciliar, naquele momento, rejeitando a demanda de uma família gaúcha, que chegou até o Supremo, invocando o seu direito constitucional de escolarizar as suas crianças sob os auspícios do Estado na sua própria casa, o Barroso disse, isto não pode. Mas o argumento dele foi o seguinte, não pode porque ainda não está regulamentado na legislação educacional brasileira. Ele não disse que não pode por nenhum outro argumento, digamos assim, estruturante. Apenas o seguinte, enquanto não houver regulamentação na legislação educacional, não se pode praticar a educação domiciliar em detrimento do processo de escolarização. Ora, tem projeto tramitando no Congresso Nacional sobre educação domiciliar. Então, assim, e as escolas cívico-militares se inscrevem nesse contexto, né? Então, assim, eu quis fazer uma primeira abordagem para situar esse debate no contexto desta onda conservadora, reacionária obscurantista, como eu a chamo, no campo da educação. Em segundo lugar, eu queria me valer de um artigo de opinião que eu fiz publicar em março de 2022, fazendo um confronto direto com a proposta do governador Cláudio Castro sobre a militarização da rede FAETEC. O Estado do Rio de Janeiro, que decididamente não é para amadores, tem duas redes públicas de educação básica. Tem a rede pública, digamos assim, convencional, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, e tem uma outra rede pública de educação básica e profissional, vinculada a uma outra secretaria, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, e particularmente a um órgão dessa secretaria, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, né? Oriunda da antiga FAEP, Fundação de Apoio à Escola Pública, que foi redimensionada sob a liderança, Luiz Antônio, você sabe muito bem, da falecida professora Nilda Teves, à época. Enfim, então, o Cláudio Castro propunha a militarização da rede FAETEC para debater publicamente com ele, seja no plenário da LERJ, seja através de um artigo que pudesse circular mais. Eu produzi esse texto e aí eu queria aproveitar alguns argumentos dele. Por exemplo, lembrando lá atrás, eu cheguei lá atrás, na Revolução Francesa, quando poucos anos depois da Revolução, 2 ou 3 anos depois, aproximadamente, o Nicolas de Condorcet apresentou à Assembleia Nacional da França Revolucionária, um projeto para estruturar a educação em face dos novos tempos que a Revolução, por assim dizer, inaugurava. Em alguns princípios ali esboçados, mais do que esboçados, apresentados pelo Condorcet, de alguma maneira, com variações, seguem organizando, né, os sistemas públicos de educação, pelo menos no mundo ocidental, em boa medida. O primeiro deles, o caráter público da educação, ou seja, a educação como uma responsabilidade do Estado, do ente público, qualquer que seja a sua forma de organização, o que remete, consequentemente, à ideia de que é preciso ter políticas públicas, orçamento público, servidores públicos articulados e coordenados para garantir o direito à educação como responsabilidade do Estado. A educação como um direito, né? Não como um privilégio de poucos ou de alguns, inclusive numa das teses também claramente defendida pelo Anísio Teixeira, que o Luiz Antônio lembrou aqui. A educação não é um privilégio, é um direito. O segundo princípio, para além da educação pública, né, era o princípio da educação pública e laica, tema em que o Luiz Antônio vem fazendo os estudos dos seus últimos, acho que 10, 15 anos aproximadamente, ou mais, né? Ou seja, a escola pública não deve professar nenhuma fé religiosa, de qualquer natureza, de qualquer matiz, né? Na minha opinião, ela deve, digamos assim, contribuir para restituir, de um ponto de vista histórico-cultural, se for o caso, né, as diferentes vertentes religiosas, sua evolução, sua relação com as formas de organização do Estado em diferentes conjunturas e, sobretudo, valorizar no processo de formação da pessoa na escola, já que a escola não é apenas espaço de instrução, é espaço de educação. Então, no processo deontológico de formação das pessoas na escola, fortalecer o princípio do respeito
à diversidade religiosa, do respeito à liberdade de crença e de culto. Então, nesse sentido, a religião pode fazer parte dos temas da escola, não de um ponto de vista proselitista, não de um ponto de vista confessional, porque escola e escolarização não é catecismo, qualquer que seja a religião. Terceiro lugar, além da dimensão pública e laica, o caráter gratuito da educação pública. Ou seja, a ideia de que o ensino nos estabelecimentos oficiais já é custeado pelos tributos recolhidos pelos cidadãos contribuintes e, consequentemente, não cabe, no contexto das escolas públicas ou oficiais, se quiserem, né, uma nova cobrança de taxas ou mensalidades regulares, porque isso caracterizaria, usando aqui um latinismo, uma espécie de bis in idem, ou seja, uma dupla cobrança pelo mesmo serviço prestado pelo Estado ou pelo mesmo direito garantido pelo Estado. Por isso que a Constituição brasileira, em vigor, tem lá um dispositivo que diz: o ensino será gratuito nos estabelecimentos oficiais. Está lá, não foi revogado. Mas ele é espezinhado, principalmente com a expansão da pós-graduação lato sensu cobrada nas universidades públicas brasileiras em toda parte. E o quarto princípio, aí sim, é o princípio da universalidade, né? A escola pública, né, além desse caráter, né, público, ela deve ser laica, gratuita e universal. E, nesse sentido, eu me aproximo um pouco mais do debate sobre as escolas cívico-militares. Porque o que significa ser universal? Significa que, ao ser universal, a escola trabalha valores, princípios, culturas diversas, né? E, portanto, não pode estar aprisionada à lógica de uma única cultura, de uma única corporação, qualquer que seja, né? Por isso que ela é universal, por ser plural e diversa. Pode até acontecer que as famílias de motu próprio desejem escolarizar as suas proles, os seus filhos, com base numa determinada religião, com base numa determinada identidade nacional, com base numa questão étnico-racial, ok, mas cabe ao Estado oferecer a quem quer que lhe procure uma educação pública que seja universal, ou seja, que não vai privilegiar certos princípios, valores e culturas em detrimento de outros. Então, isso me parece muito importante ressaltar, então, recuperar esses princípios, porque, assim, e nesse caso eu quero até avançar um pouco mais na análise. Mesmo que fosse o caso de transformar a escola pública numa escola ao sabor de valores, ritos, liturgias, princípios de uma corporação civil, qualquer que fosse, também se aplicaria aí o mesmo princípio, né? Militar ou civil, a escola pública não pode estar refém, aprisionada, repito, de uma cultura, no sentido lato aqui, corporativa. Por isso que me parece importante a gente abrir essa cortina. E, por último, dizer a contradição que está posta, no caso específico das escolas cívico-militares, particularmente em regiões muito devastadas pela desigualdade e pela violência. É o caso, especialmente, da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das mais violentas do mundo, onde se mata muito e se morre muito por arma de fogo, inclusive segmentos da juventude, particularmente jovens negros, pobres, periféricos, enfim. É uma mensagem muito sedutora para boa parte das famílias, a ideia de que seus filhos estarão seguros, protegidos, numa escola com rígida disciplina, né? Uma escola que se baseia nesse princípio que o Luiz Antônio traduziu muito bem e que popularmente se diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, nesse sentido, as famílias começam a desenvolver, né, um ethos favorável, uma disposição favorável a esta ideia, como se ela fosse uma alternativa, né, à violência que paira, como se fora um espectro, sobre a cabeça de seus filhos que saem para o trabalho quando tem emprego e as crianças e adolescentes ficam em territórios onde o Estado só entra baixando a porrada, não presta serviço, não garante direitos, não promove cidadania. Então, esta escola, assim organizada, com gente fardada, fazendo ordem unida, raspando cabeça, usando uniforme que é checado todo dia, em que a diferença não pode se manifestar, que é a adequação a um padrão único, prevalente, dominante, e isto seduz muitas famílias angustiadas que não veem alternativa, do ponto de vista das políticas públicas, para
para seus filhos saírem dessa espiral de violência em que se encontram, na maior parte do caso, como vítimas, e também, e mesmo assim, e mesmo atuando em alguns comandos criminosos, como vítimas também, que cooptados como crianças e adolescentes em sistemas delituosos que exercem também muita sedução em vários territórios. Então, assim, me parece importante tocar nesses pontos, que ajuda a gente a entender também o apelo que isso provoca. Aqui, por último, eu queria dizer, não que se tem que ser contrário a priori à existência de escolas militares vinculadas a corporações militares, embora ache que isso não seja a função dessas corporações. Em alguns casos, até, algumas delas desenvolveram até um certo padrão acadêmico elevado, né? Eu lembro aqui, Luiz Antônio, improvisadamente, do Instituto Militar de Engenharia, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que acabaram em suas áreas de especialidade até desenvolvendo um trabalho acadêmico que suscitou reconhecimento externo até. Agora, a questão aqui é como que é incabível, incompatível que uma escola pública, laica, gratuita e universal possa estar subjugada, subsumida a padrões culturais, valorativos, de princípios, que é adstrito a uma corporação específica, civil ou militar, que tem ritos próprios, liturgias próprias, e que não podem ser aplicadas a todo mundo indiscriminadamente, a não ser quem queira. É isso. Maravilha, professor. Primeiro, quero agradecer a sua gentileza de estender aí a minha apresentação e de falar do nosso grupo de pesquisa, né, que eu fico muito honrada de fazer parte. Obrigada por essa oportunidade. E dizer aqui que esses pontos, né, pública, gratuita, laica, universal, está lá escrito, está garantido na legislação, e a gente vê aí o quanto está sendo ferido quando se traz um projeto tão engessado, que tão padronizado, como muito bem colocou o professor Luiz Antônio Cunha, né? Que a gente padroniza, vai todo mundo para a direita, vai todo mundo... Essa padronização, essa escola também, penso eu, e aí eu queria provocar um pouquinho mais, antes de chamar para conversa as pessoas que estão aqui, também há um apelo dos próprios profissionais da educação no sentido de ter sempre essa visão de um aluno ideal, né? Aquele aluno comportado, aquele aluno sentado, que vai aprender com facilidade todo que está sendo apresentado por ele. Esse aluno ideal também é um grande desafio, por vezes, dos profissionais da educação aí que se colocam desta maneira. Então, por isso que é tão importante a gente está falando para os professores, pedagogos, professores licenciados na mais variadas áreas, da importância de perceber o que está por trás de um projeto de escola cívico-militar, né? E aí, aproveitando, chamo para essa conversa as demais pessoas que estão aqui, né, que entraram no nosso Instagram aqui e estão fazendo alguns comentários. Bem, o Johnny, da PUC, inclusive, é um companheiro que eu conheço, prazer estar te vendo por aqui. Ele é pesquisador dessa área, tá? A gente se conheceu numa disciplina da PUC e ele estuda sobre a questão da militarização das escolas cívico-militares, né? No caso, sobre as escolas cívico-militares. E ele coloca aqui, tem razão, professor, no meu campo de pesquisa, tenho ouvido muitas mães querendo esse modelo porque acreditam que os filhos estariam seguros e disciplinados. E aí nós temos, o que mais aqui? Espera aí, deixa eu tentar chegar lá, porque aqui é um pouquinho diferente. Para chegar lá Tem mais gente que falou aqui que eu não estou conseguindo ver. Eita. Não sei porque. Aqui no Instagram é diferente, professor. Eu acho que apagou os comentários das pessoas. Poxa vida. Devia ter copiado. Quem quiser voltar aqui e escrever mais, pode escrever. Teve gente colocando da questão da qualidade da educação, que remete a alguns pais, né, algumas famílias entendem que seja uma forma de qualidade da educação. Deixa eu ver se aqui pelo meu... aqui apareceu. Ó. A Edir diz aqui, ó, que super fã do professor Luiz Antônio Cunha, referência da educação brasileira. Mimel 21, essas escolas representam a tentativa de universalizar, entre aspas, um determinado projeto de sociedade que é parcial e nada democrático.
O Johnny também traz duas questões. São Gonçalo fala aqui da minha cidade, ele não é da cidade, mas ele fala aqui da minha cidade, que eu sou de São Gonçalo. Ele diz assim, São Gonçalo contratou os militares como inspetores, e aí ele está se referindo a uma escola que, inclusive, não é mais uma escola cívico-militar a partir deste ano. Ficou até o ano passado, e a partir deste ano, por decreto, foi retirado todos os profissionais referente à questão da escola cívico-militar. O Johnny também traz IME e ITA, tem processos seletivos super difíceis que selecionam demais e acaba deixando excluída os diversos públicos da população. Bem, eu acho que... Posso dar uma opinião, Graciane, a respeito? Por favor, fique à vontade. Acho que não vale a pena incluir, viu, Valdec e Johnny, o IME e o ITA nessa história. São instituições de nível superior, não é? Como na especialidade da engenharia, não é? Então não dá para botar no mesmo nível. Nós estamos falando da escola cívico-militar na educação básica. É o segundo segmento do fundamental, o ensino médio, onde elas atuam. O ensino superior, o ensino militar de nível superior é uma outra história, não é? Tanto que nós não tratamos aqui, nem eu, nem o Valdec, das escolas preparatórias de cadetes, do Exército, da Aeronáutica, nem do Colégio Naval. Isso é uma outra história. Acho que não vale a pena misturar os assuntos. Perfeito. Aqui nós temos também mais um comentário do Johnny. Uma coisa que vale ressaltar é que os militares não fazem parte do rol dos profissionais segundo a LDB. Né? E ele disse também que concorda, professor, com o seu posicionamento aqui, que não vale a pena. Ai, meu Deus, corretíssima, a Lígia Aquino também diz aqui, corretíssima ponderação do Luiz Antônio Cunha. E aqui, para finalizar, deixa eu ver se eu consigo fazer a leitura de mais um comentário aqui, antes de passar para vocês aqui mais uma reflexão. Aqui é muito mais difícil de fazer essas leituras dos comentários. Eu vou passar, então, para que vocês comentem aqui sobre essas questões que a gente está ouvindo. Aqui, Johnny diz, tem razão, professor, no meu campo de pesquisa... Não, isso aqui eu já li. É isso, gente. Este projeto se apoia também no apelo popular das famílias que acreditam que é uma escola de qualidade. Como o campo progressista pode gerar movimentos de resistências e novas propostas pedagógicas mais atraentes que essas escolas militarizadas. É isso. Então, a partir dessa questão aí, eu trago novamente vocês para comentarem e já partindo para as considerações finais por conta do nosso tempo. Professor Luiz Antônio Cunha, pode ser? Olha, um comentário muito rápido, não é? Conciso mesmo. Eu só queria dizer que toda essa crítica, não é, que eu fiz, que o Valdec fez, que muitos dos interlocutores que não estão visíveis fizeram, não é? As escolas cívico-militares, isso não significa absolvição dos problemas das escolas das redes municipais e estaduais. Essas escolas estão cheias de problemas. Há problema de disciplina, há problema de currículo, há problema de magistério, há problema até arquitetônico, de todo tipo, não é? Então, não significa dizer que não tem problema, tem muito problema. E talvez pelo fato de ter tanto problema, facilita essa disposição favorável das famílias em relação a esse tipo de escola. Só isso que eu queria dizer. Muito bom. Professor Valdec. Graciane, eu queria acrescentar um elemento para situar, no caso brasileiro, como sempre aqui, no tempo, quando que eu acho que tem um marco desta ofensiva atual, contemporânea, conservadora, reacionária e obscurantista. Foi durante uma contenda e uma pressão que se exerceu sobre o Ministério da Educação nos anos 2010 e 2011, em torno de um suposto kit gay que o Ministério da Educação pretendia patrocinar, que incluiria, inclusive, uma tal mamadeira de piroca. Isto foi propagado aos quatro cantos, né? Foi uma pressão violenta. E mais, o governo progressista da época
de alguma forma, assimilou essa pressão, Luiz Antônio, porque isso custou o cargo do então secretário de Alfabetização Continuada e Diversidade, um valoroso professor da UERJ, André Lázaro, que foi demitido do Ministério da Educação sob forte pressão dos movimentos ultraconservadores contra aquilo que eles diziam que era um plano do Ministério da Educação de interferir na orientação sexual dos estudantes através de um kit gay. Então, assim, isso é um marco importante, porque eu me lembro perfeitamente do ano de 2007, quando eu ainda secretário de Educação em Niterói, organizei, claro, com um amplo apoio da Secretaria de Educação e dos Movimentos Sociais, a primeira Conferência Municipal de Educação da cidade e aprovamos o primeiro Plano Municipal de Educação de Niterói, que vigorou por 10 anos, um plano decenal, virou lei municipal e tudo mais. A conferência foi muito acalorada, muito representativa e tinha explicitamente no texto do plano, no documento base do plano, menções à questão de gênero, diversidade de gênero, enfim. Isso não foi objeto de nenhuma polêmica à época, nenhuma polêmica, não é? Entretanto, na mesma cidade de Niterói, cerca de 10 anos depois, em 2016, quando estava sendo votado um outro plano municipal de educação, a questão de gênero virou uma carnificina na Câmara Municipal, né? Uma das audiências públicas mais duras, eu não era mais secretário, evidentemente, mais violentas, mais tensionadas por causa da questão de gênero. Vejam, no intervalo de tempo, Luiz Antônio, de cerca de 8 anos, pouco mais, menos de 10 anos, o contexto do debate se modificou completamente. Quem quiser checar, quem pesquisa o tema, e for checar lá o Plano Municipal de Educação de Niterói para o decênio 2008-2018, 2007-2017, vai encontrar lá várias menções nas metas e estratégias do plano, a preocupação que a escola deveria ter com respeito à diversidade, inclusive de gênero, não há problema nenhum. Menos de 10 anos depois, quando o novo plano estava sendo discutido na Câmara, isso virou uma trincheira enorme, custou mandatos, elegeu vereadores de extrema-direita em torno dessa pauta. Então, é entender o que aconteceu nesse curto processo histórico, em que, no intervalo de tempo de 10 anos, certos temas viraram o coração do debate na sociedade e, até então, não eram assim tratados. Claro, é preciso destacar que são 3 dimensões dessa ofensiva, né? Há uma dimensão propriamente de ataques à democracia, ao Estado Democrático de Direito, às liberdades democráticas, às instituições democráticas, há a dimensão do aprofundamento da agenda neoliberal, aprofundamento, e há também a terceira dimensão, que é a ofensiva conservadora no campo da moral e dos costumes. Aliás, isso foi uma pauta muito importante da eleição de 2018. Se alguém se lembrar da eleição presidencial de 2018, quando polarizaram no segundo turno o Haddad e o Bolsonaro, que veio a vencer aquela eleição, sob condições muito controversas, como sabemos, né? Praticamente não se tratou de economia naquela disputa eleitoral, né? Se tratou muito de costumes, de aspectos de um debate moral. Então, assim, me chama a atenção, e é claro que, a meu ver, uma das hipóteses possíveis para explicar o fenômeno, e aí eu paro, é que é o avanço simultâneo, né, nessa mesma quadra histórica do neopentecostalismo, né? As igrejas neopentecostais, né, com variações, mas de maneira muito incisiva, têm um papel fundamental na propagação, no aprofundamento do debate com esse tipo de enviesamento. Perfeito. Para provocar as considerações finais aqui dos dois, eu trago aqui a pergunta, relembra a pergunta anterior, relacionada ao que nós, né, o que as pessoas do campo progressista podem fazer em relação a essa temática, né, para que isso não continue ganhando tanto corpo. E também a Edir, que coloca aqui, de Tereza, na LDB está previsto o PPP das escolas. Como se dá essa questão com este projeto, né? Uma pergunta que ela traz aqui no sentido de entender como é que isso se dá quando o projeto acontece. Para concluir aqui também com mais um comentário, a chamada, a Lígia Aquino, professora Lígia Aquino, né? A chamada ideologia de gênero e o pânico moral são a porta de entrada para o conservadorismo e totalitarismo
que foi colocado, muito bem colocado aqui com o professor Waldeck. O debate de costumes e moral é para sufocar a barbárie econômica, complementa Mimel 21. Bem, então, para as considerações finais, o que nós podemos fazer e o que o PPP, né, tem aí a ver com essa militarização, como é que fica esse PPP? E podem falar mais coisas também, obviamente, né? A partir das reflexões que vocês trouxeram. Sobre o PPP eu não teria nada a dizer, não é, no momento, mas só sublinhar essa importantíssima questão que é o papel dos legislativos municipais e estaduais e federal, naturalmente, na legislação educacional. Nós teremos eleições daqui a poucos meses, não é, para os legislativos municipais, e precisamos ter uma atuação muito direta aí para evitar que essa tendência de piora progressiva, não é? É incrível falar em piora e progressiva, mas, enfim, essa ladeira abaixo da qualidade das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Portanto, é um convite, não é, ao professorado, não é, que está assistindo, e a nós mesmos, não é, para que a gente se empenhe nessa atividade. Perfeito, professor. Professor Waldeck. Olha, sobre a questão do projeto político-pedagógico, uma breve palavra, eu acho que o melhor antídoto é aprofundar os processos participativos e dialógicos de construção desses planos. Porque o projeto político-pedagógico é, por assim dizer, a carteira de identidade da escola, né? Na verdade, são as questões filosóficas, pedagógicas, enfim, curriculares, de modo geral. Então, é muito importante que isso não seja objeto de uma elaboração em gabinetes refrigerados por 3 ou 4 iluminados, menos ainda essas consultorias privadas que vendem projetos político-pedagógicos como se as escolas fossem todas iguais, né? Uma pasteurização, desculpem, dessa agenda. Então, me parece que avançar nos processos participativos, dialógicos, democráticos, é um bom antídoto. Claro que vão aparecer nesses processos aqueles que defendem essas teses que a gente está criticando, mas há de aparecer também outras perspectivas e outros pontos de vista. Então, eu acho que o processo participativo é sempre um bom caminho. Sobre o segundo ponto, a pergunta que nós, né, o que o campo progressista deve fazer, primeiro, não ter medo da palavra nem das coisas. Ou seja, assumir as nossas posições com clareza, né? Mais ainda, nesse momento, o Luiz Antônio lembrou da conjuntura eleitoral municipal agora em 2024, né? É lamentável ver como que, muitas vezes, candidatos progressistas, né, a cargos majoritários ou a cargos proporcionais, partidos progressistas, no afã de não se expor, no afã de angariar um votinho aqui, escondem suas posições ou passam até pior, a assumir certas teses e bandeiras que nada tem a ver, né, com, em tese pelo menos, com as posições que deveriam ser aquelas defendidas pelo campo democrático popular. De maneira mais geral, quero lembrar que, do ponto de vista partidário, em vários países, em diferentes conjunturas, partidos progressistas que decidiram, numa estratégia eleitoral, assumir bandeiras conservadoras em seus países, foram, pouco a pouco, duramente castigados nas urnas. O Partido Socialista Francês, por exemplo, experiência que eu conheço um pouco melhor, que era o principal partido de esquerda na França até os anos 90, hoje, Luiz Antônio, é quase nada. Mas como é que isso aconteceu? Foi de uma hora para outra? Só tem gente ruim no Partido Socialista Francês? Claro que não. Mas, pouco a pouco, foi fazendo pouca diferença, cada vez menos diferença. Um governo do PS ou um governo de matriz golista, conservadora, porque o PS vai assumindo. E aí as pessoas não percebem mais a diferença, não conseguem mais entender. Então, eu acho que acontece com certos partidos políticos aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro. Então, o nosso campo precisa assumir suas posições e disputá-las. Vou concluir falando o seguinte: no debate recente, há cerca de 4 meses, 5 meses, na casa do professor Luiz Eduardo Soares, com o Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, deputado federal, o Boulos falou: olha só, eu acho o seguinte,
nós estamos combatendo o bolsonarismo, nós estamos combatendo essa forma de expressão do neofascismo no Brasil, que é o bolsonarismo, mas temos que reconhecer uma coisa, Guilherme Boulos dizia, eles estão fazendo disputa ideológica. Por mais abjetas que nos pareçam ser muitas de suas ideias, eles estão disputando essas ideias publicamente. Por que nós não fazemos o mesmo? Por exemplo, em eleições de 2 turnos, por que a esquerda tem que necessariamente, de saída, já se alinhar no primeiro turno com proposta da direita neoliberal, né? Que inclusive faz alianças com bolsonaristas em muitos lugares? Por que não apresenta o seu programa para disputar com a sociedade? Segundo turno é outra história. Segundo turno é uma eleição em que a gente elimina quem a gente não quer, não é? Mas no primeiro turno é uma eleição em que a gente apresenta o nosso programa para disputar as nossas ideias na sociedade. Se a gente não faz isso e já se alinha a priori com as candidaturas de direita, de centro-direita, ou pior que isso até, quando que essas propostas vão ser, digamos, legitimadas pela sociedade? Então, me parece que, no caso do que nos cabe fazer, né, e eu me reconheço, me coloco nesse campo, como todos sabem aqui, eu acho que a gente precisa assumir as nossas posições, defendê-las, disputá-las com o máximo de fundamentação, porque sem isso a sociedade não vai ter quem as defenda. Maravilha. Gente, são muitos assuntos passando pela questão do projeto, que é um projeto que ele tem aí uma série de camadas, né? Tipo uma cebola, né? A gente vai começando a descascar e a gente vai vendo quanta coisa está aí na profundidade de um projeto de escola cívico-militar. Felizmente, nosso tempo está terminando, então eu quero demais aqui agradecer ao professor Luiz Antônio Cunha por essa oportunidade, ao professor Valdec Carneiro por essa oportunidade, agradecer ao Fórum por ter nos dado também essa oportunidade de estarmos juntos, aqui ao Felipe e a Rafaela, que fizeram a interpretação desta live, e dizer que a questão, né, destacar, né, nas 2 falas, a questão da qualidade dos nossos parlamentares, daqueles que a gente coloca no poder aí de decisão, da importância de a gente refletir sobre isso e encarar isso como narrativa, disputa de narrativa mesmo, né, professor Valdec? Porque a gente não pode esconder aquilo que a gente acredita. Quer falar? Pode falar, dá tempo aí. Um segundinho, coisa rápida. Claro. Primeiro que eu tomei conhecimento, né, você não precisa dizer agora, nós estamos aqui, né, ao vivo, mas tomei conhecimento que é possível que você venha a ser candidata em São Gonçalo a vereadora. Para mim é uma excelente notícia se isso acontecer. Então, assim, você e outras figuras de São Gonçalo, do campo democrático popular, do campo progressista, têm um papel muito importante para enfrentar esse debate naquele município. Segundo, eu quero dizer que nós temos muito o costume de homenagear, né, de glorificar, de reconhecer publicamente pessoas que faleceram. Eu quero dizer que é um privilégio e uma honra estar com o professor Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha, que é um homem de mais de 80 anos, mas em pleno vigor intelectual, em pleno vigor físico, e é muito importante reconhecê-lo como um dos personagens mais importantes da história da educação brasileira do século XX e do século XXI. Por isso, não vou deixar para dizer isso depois, né, muito depois, quando ele não estiver conosco, né, muito depois, mas agora, ao vivo e a cores, que é preciso reconhecer, né, essas figuras que são fundamentais para o nosso campo da educação no Brasil. Sem dúvida, perfeito. E falando sobre qualidade das câmaras, queria só deixar aqui uma experiência recente que vivemos, já que a Edir puxou o projeto político-pedagógico da escola, e nós tivemos uma parlamentar, né, do campo da extrema-direita, recentemente atacando os projetos político-pedagógicos da escola, falando isso na Câmara, né, assim, em alto e bom som, inclusive dizendo que o projeto político-pedagógico pressupunha controle social, e controle social era o controle da população, né? Não era o controle da população em relação ao dinheiro, ao recurso público, não. E sim, é que estavam querendo controlar a população. Então, desviou totalmente o foco. Então, por isso, é tão importante a disputa de narrativa, por isso a gente tem que se colocar num determinado lugar e fazer as falas pertinentes a este lugar para que a gente possa chegar, de fato, na população e fazer com que a população entenda a importância deste momento, que é o momento das eleições também, para que os projetos não progridam desta maneira como tem sido, não só aqui no nosso país, mas também fora do nosso país, como a gente já falou. Tá certo? Gente, terminou o nosso tempo.
Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou ver se eu consigo colocar essa live no YouTube depois, vai ficar um pouquinho esquisito, mas vou tentar lá. E a gente chama para que outras oportunidades vocês estejam conosco, assistindo, participando, comentando e seguindo as nossas redes sociais nesse sentido aqui, o Fórum de Mobilização em Defesa da Formação de Professores e Professoras. Agradece a sua presença e a sua participação. Muito obrigada, professor Valdec, muito obrigada, professor Luiz Antônio Cunha, Felipe, Rafaela, gratidão, viu? Um abraço, até a próxima oportunidade, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.